Costuma-se dizer que Moisés proibiu as comunicações mediúnicas, conforme afirmam alguns. O que você teria a dizer sobre isso? É muito difícil tentar analisar a conduta de Moisés com a mentalidade de hoje. Afinal de contas, já se passaram cerca de 3.300 anos, mas naquela época Moisés precisava controlar um povo, de certa forma, rebelde aos conceitos divinos. Havia, junto aos povos chamados pagãos naquela época, em diversas tribos que cercavam Israel, a mediunidade sendo exercida de maneira irresponsável, sem o devido cuidado, sem o devido respeito ao dom mediúnico. De forma que se verificava naquela época, podemos observar isso, a exploração econômica, a cobrança de consultas mediúnicas, os chamados necromantes da época. Ora, havia também a banalização do fenômeno mediúnico, em que os espíritos eram consultados para as finalidades mais frívolas, banais. O que Moisés desejou fazer foi exatamente levar ao povo hebreu o conhecimento de que a mediunidade era um dom sublime e somente deveria ser utilizado para as finalidades mais úteis. Assim, nós podemos perceber, por exemplo, uma passagem muito interessante, em que Moisés se encontrava com o seu grupo e dois homens que não o acompanhavam começaram a profetizar, proclamar a vontade de Deus, ou seja, um momento de comunicação mediúnica. Esses dois homens se chamavam Eldade e Meldade. E nós encontramos essa passagem no livro de Números, capítulo 11. Lá se encontravam eles profetizando, dando passagem a uma mensagem mediúnica, quando um jovem esbaforido vai até Moisés, dizendo que Eldade e Meldade estavam profetizando. Para surpresa de Josué, ladeando Moisés, que diz: Moisés, proíba-os. E Moisés o repreende, dizendo: por que tens ciúmes, Josué? Deixai-os. Quisera eu que do povo de Israel todos profetizassem. Quisera eu que Deus lançasse sobre todos eles o seu espírito, ou seja, a manifestação mediúnica, com responsabilidade, não havia sido repreendido por Moisés. Por isso, a questão é uma finalidade útil, proveitosa para a mediunidade, como já nos falava Paulo de Tarso na sua epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O dom do Espírito, não diz Espírito Santo, observem, o dom do Espírito, ou seja, da mediunidade, é dado a cada um visando a um fim proveitoso. Muito bem. Você poderia citar algumas ocorrências mediúnicas na Bíblia? Observemos, em primeiro lugar, o Velho Testamento. Naquele momento em que Moisés é chamado, talvez intuitivamente, a subir ao Monte Sinai, lá a descrição que ele faz é de um fogo que envolve a sarça, que queimava, mas não consumia. O que ele estava ali vendo, e não tinha palavras exatas para representar, para definir, era uma luminosidade intensa, característica dos espíritos superiores, que envolvia aquele arbusto, aquela sarça, sem consumi-lo. Vejam bem, era o espírito que ali se manifestava, conversando com Moisés, quem sabe pela voz direta, chamada pneumatofonia, ou pela mediunidade audiente de Moisés, aliada à mediunidade vidente daquele médium, daquele profeta. Na realidade, ali houve um fenômeno mediúnico natural. Mais à frente nós vamos encontrar os grandes profetas Jeremias e Isaías se referirem a terem ouvido a voz de Deus, a terem se comunicado com o próprio Deus no estado de vigília, acordados, ou mesmo durante o sono físico, o que era uma prática na época. Também vamos encontrar, por exemplo, no livro de Samuel I, capítulo 28, o momento em que Saul, rei de Israel, vejam bem, o rei de Israel, vai até a cidade de Endor, uma cidade da tribo de Manassés, em busca de uma médium. E parecia ser uma médium responsável, pois
que, nas suas palavras, ele queria entrar em contato com os Espíritos, queria ouvir os exemplos, os conselhos dos Espíritos, mas, segundo ele, Deus já não correspondia nem pelos profetas, que eram médios, nem por sonhos e nem por urim, que era uma modalidade de comunicação mediúnica também. E ele vai até aquela médium, na cidade de Endor, que descobre, pela sua mediunidade, que se tratava do próprio rei de Israel. E, depois de um diálogo tenso, ele diz: quero que você me faça subir Samuel. Por que subir? Acreditamos que os mortos permaneciam no Sheol, o reino dos mortos para os hebreus. E naquela oportunidade, Samuel se manifesta de alguma forma, através de algum fenômeno mediúnico, nós sabemos exatamente o qual, e diz, com todas as palavras, profetizando que alguns fatos se dariam logo em seguida, como de fato se deram. Observemos, por exemplo, os fenômenos mediúnicos no Novo Testamento. A palavra cheia do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, que representa para nós espíritas uma clara alusão ao contato mediúnico, ao transe mediúnico. Observemos, por exemplo, aquela importante passagem que Pedro e João, depois que Jesus já havia partido para o reino celestial, se encontravam profetizando, falando de maneira belíssima, de modo que aquela época já eram 5.000 seguidores. A elite religiosa da época resolveu aprisionar Pedro e João. No dia seguinte, foram interrogados. E o que ocorreu foi algo muito interessante, pois que os sacerdotes, os doutores da lei, se impressionaram com as respostas profundamente filosóficas de alto teor intelectual que haviam lhes dado Pedro e João. E por que eles se impressionaram? Porque Pedro e João, no dizer do próprio Evangelho, palavras do Evangelho, eram homens incultos, sem letras, ou seja, eles eram analfabetos. Mas a explicação que veio logo em seguida é que Pedro e João estavam cheios de Espírito Santo, ou seja, os Espíritos superiores, através de Pedro e João, é que falavam pelos médiuns, dando interpretações maravilhosas sobre a lei divina. Observemos, por exemplo, o dia de Pentecostes, em que se comemorava 50 dias em que Moisés havia recebido as tábuas contendo os 10 mandamentos. Então, naquela oportunidade, se encontravam reunidos diversos apóstolos e discípulos e línguas de fogo pararam sobre a fronte de cada um deles, que então começaram a falar em línguas estranhas. Mas que línguas eram essas? Havia uma finalidade útil para aquela manifestação. O que havia ali, habitantes da Frígia, medos, persas, egípcios, homens de várias nacionalidades que puderam ouvir em seu próprio idioma a mensagem dada pelos Espíritos elevados.